Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Me chamo Kaliane e hoje a gente vai conversar sobre um tema que eu acho que a gente não tinha falado ainda, que é sobre entrevista de emprego. Você que está aí no mercado de trabalho, procurando emprego, eu venho falando mais para esse lado, né, do que para quem já está empregado, porque eu vi que existe realmente uma demanda, né, de muita gente que não está conseguindo voltar para o mercado de trabalho, né? E deixa eu dizer uma coisa para você, se você estiver desanimado, a recuperação no Brasil ela está acontecendo de forma mais lenta do que nos outros países, né? Então essa sua dificuldade agora tem uma justificativa, né? A gente chegou a mais de 14 milhões de desempregados, né? Essa taxa está diminuindo, esse número está diminuindo, mas está ainda lento, né? Em relação aos outros países, a gente está bem mais lento em relação à recuperação do emprego, tá certo? Então, o mercado tá difícil, né? Não pensa que o problema é você. Inclusive, eu vou falar um pouco sobre isso no final. Vamos lá, vamos tentar ser objetivo, né? Você já se inscreveu no canal? Você já está inscrito? Já ajudou? Já contribuiu? É de graça, gente. Você só tem que clicar. Clicou, se inscreveu. Se quiser marcar o sininho para você ser notificado quando tiver vídeo novo. Se você gostar do conteúdo, curte. Compartilha com alguém que está precisando, compartilha com alguém que está buscando, que precisa, que, digamos, já fez várias entrevistas e está travado, não sabe o que pode estar acontecendo. Hoje eu vou falar especificamente as principais perguntas, eu separei 4, que geralmente toda entrevista tem. E por que isso, Kaliane? Porque geralmente é comum na entrevista que haja um nervosismo, né? E quanto mais você tiver treinado, quer dizer, quanto mais você tiver na ponta da língua essas perguntas, mais seguro você vai estar. Consequentemente, menos nervoso você vai ficar, tá certo? Então, isso é exatamente para você treinar. Para você não chegar lá e ficar tipo, ai meu Deus, o que eu vou responder? Isso já aconteceu comigo algumas vezes, mas quando eu fiquei, digamos, no mercado mesmo buscando, eu entendi que se eu tivesse com isso na ponta da língua ia ficar mais fácil, né? Então, assim, eu sempre estudo muito sobre isso, gosto desse assunto. Às vezes que eu precisei procurar emprego, eu sempre pesquisei muito sobre temas, sobre entrevistas, sobre comportamento, sobre tudo, né, gente? E assim, só frisando, eu não sou psicóloga, tá? Eu sou economista, sou pós-graduada em administração financeira, mas eu já tive uma vivência nessa área de recursos humanos, já tive uma vivência nessa área de pessoal, já fiz algumas entrevistas, já tive alguns processos, pessoas que eu selecionei, então eu tenho fugiu o nome. Eu já tenho prática, né? Eu tenho prática, tenho vivência, tenho conhecimento e como eu sempre falo para vocês, eu tô falando aqui da minha experiência, o que eu passei, né? O meu ponto de vista, juntando com o que eu já estudei, porque eu também já estudei muito sobre isso, né? Quando eu fui para a área administrativa e eu vi que eu ia ter que assumir todos os setores, inclusive o pessoal, então eu fui estudar e fui buscar conhecimento, né, para essa área também. Então vamos lá. Primeira pergunta que é comum. Eu vou olhar minha colinha, tá, gente? Não se incomodem. É para eu falar exatamente o que eu anotei, para não fugir. Conte-me um pouco sobre você e suas experiências profissionais. Essa é bem clichê, mas ainda tem muita gente que não sabe falar de si. Então, gente, treina, né? Eu coloquei aqui algumas dicas no final, tá? Então, eu vou falar as 4 perguntas e depois eu vou dar algumas dicas finais baseado no que eu já vivi, né? De repente você tá com esse problema, esse entrave, de repente você trava, você fica nervoso, você não consegue. E aí eu quero te ajudar com isso. Então aqui você vai falar de você. Lembrando que o foco é o profissional, tá, gente? Então, tem muita gente que viaja na maionese, isso aqui não é interessante, né? Você precisa focar no que você está fazendo. Claro que, se a pessoa perguntar, mas o que você faz no fim de semana, qual é o teu hobby? Ela tá querendo saber, né? Mas quando fala assim, fala um pouco sobre você, você engloba um pouco de tudo, mas o foco é sempre o profissional, tá? Você está sendo avaliado profissionalmente naquele momento. Segunda,
Fale sobre um desafio que você enfrentou no trabalho e como você lidou com isso. Então aqui é super específico, né? Você já deve ter vivido várias coisas, você vai separar um para falar sempre aquele. Por quê? Porque de tanto falar você vai ficar uma coisa natural, né? Não fica toda entrevista buscando uma coisa diferente, que aí isso vai te deixar mais inseguro, mais com essa coisa nervosa. Terceiro, por que a empresa deveria ter um funcionário como você? Aqui você é como se fosse um argumento de venda, né? Então você vai se vender. Por que escolher você? Quais são as suas expectativas a longo prazo, tanto pessoal como profissional? Então, como eu falei para vocês, o foco aqui é você saber o que você vai dizer. Para quê? Para você poder treinar, e treinando você não vai passar nervosismo, né? Eu já até fiz um vídeo falando sobre essa questão da energia, né, gente, que é uma das coisas que, assim, é visível, né, existe inclusive uma ciência do corpo, né, o corpo explica. Eu não vou entrar nesses detalhes, só para você lembrar disso, né, eu até falei um caso que eu passei, né, eu ajudei num processo seletivo um pouco recente, acho que tá mais ou menos com um ano e pouco, eu acho. E a pessoa tava... Sabe aquela pessoa que tá mal? Tipo assim, você olha pra pessoa e você tem a sensação que ela tá depressiva, né? O ombro caído, o olho olhando assim pra baixo, aquela coisa apagada, aquela coisa sofrida. Então, assim, qual é a energia dessa pessoa? Qual a energia essa pessoa vai ter pra ser proativa, pra ser... Entendeu? Então, isso é lido e sentido na entrevista, né? Então é importante que você esteja atento a isso. O que o teu corpo está comunicando? O que tua fala está comunicando, né? É importante que você fique um pouco atento a esses detalhes. E aí umas dicas finais para você, tá? Para você treinar, você pode ou usar alguém, né? Tipo um irmão, um primo, sei lá, seu marido, sua esposa. Ou você pode fazer uma técnica que eu aprendi, que é você ficar de frente pro espelho e sem roupa. Gente, parece brincadeira, mas é porque assim, a questão de você estar sem roupa já vai te deixar constrangido. Quando você consegue falar assim, é porque você tá treinado, entendeu? No começo vai ser difícil, vai ser complicado, você vai se sentir travado, mas é exatamente para você destravar, né? Só vai estar você ali no quarto, então, né? Não tem problema nenhum. Isso é para ajudar na sua timidez, ajudar no teu nervosismo, tá certo? Quando o entrevistador ele dá ele faz uma pergunta, né? Você deve imaginar que no dia da entrevista não tem só você. Pelo menos às vezes que eu marquei, geralmente a gente botava um intervalo entre uma entrevista e outra, mas quando tinha muita gente era tipo, no máximo 30 minutos. Então assim, você precisa ser objetivo, você precisa ser direto, né? Não vai ficar viajando na maionese e falando demais, né? Não é legal você falar demais. E aqui eu tenho um ponto importante para falar para vocês. Nesse último processo que eu participei, a gente teve um teste. Inclusive, vou até falar sobre isso também aqui. Deixa eu falar logo, né? Que é sobre você não mentir sobre o que você faz, as suas habilidades. Por quê? Porque pode existir uma pergunta específica. E aí eu me lembrei de um caso que eu nunca esqueci, que esse processo já foi bem mais antigo, mas na hora, eu acho que a pessoa era para o setor de recursos humanos, e a pessoa disse que já tinha sido supervisora, encarregada, sabia de tudo, né? E aí quando foi perguntado para ela qual era o percentual do FGTS, a pessoa não sabia. Se você é da área, provavelmente se você é supervisora de um departamento pessoal, você deve fazer alguma validação, supervisão da folha de pagamento, por exemplo. Então, isso é uma coisa básica que você tem que saber. E a pessoa não sabia, ou seja, ela disse que tinha experiência, que sabia, que fazia, acontecia, mas na verdade, na prática, não era bem assim, né? Então, para você ficar atento, para não mentir, então seja íntegro em tudo que você vai fazer. Seja íntegro. Ai, Kaliane, mas eu vou falar tudo? Não, você ser íntegro não quer dizer que você vai falar aquela... Tipo assim, você chegou pra pessoa, você não vai dizer...
Aí você tá com a cara de chata pra entrevistadora, entendeu? Tô falando de ser íntegro nas informações que você passa. Não quer dizer que você tem que dizer tudo como se você fosse uma criança que não sabe, não tem noção do que é certo e errado, o que pode ser dito ou não pode ser dito, certo? Então, aqui nesse ponto, nesse teste, né, mais recente, a gente tinha um teste, e aí o que acontece? A gente já tinha saído da entrevista, e a pessoa foi fazer o teste, e eu fiquei conversando com a pessoa. Por quê? Eu gosto de deixar a pessoa bem à vontade, e na verdade é nessa hora de deixar a pessoa à vontade que você vai entender se a pessoa realmente é aquilo que ela pareceu. Porque tem pessoas que já vão treinadas para entrevista, né, gente? Tem pessoas que já vão falando o que você quer ouvir. Então, quando você está num momento mais descontraído, a pessoa não consegue, digamos, manipular da mesma forma, né? E aí eu fui deixando essa pessoa à vontade, até que a pessoa começou a falar mal da empresa que ela tinha saído. E começou a falar mal de coisas tipo assim, de coisas que começou a ser antiético. Não só a questão de falar, mas de dados da empresa, de números da empresa. Então isso é muito sério. Quer dizer, uma pessoa que faz isso, você já entende qual é o perfil comportamental dessa pessoa. Você acha que ela vai ser contratada? Você queria alguém assim na sua empresa? Para refletir, né? Então, praticar na frente do espelho, não falar demais. Uma dica, quando você for para uma entrevista, chega um pouquinho mais cedo para você perceber esse ambiente, né? Porque às vezes é um ambiente mais descontraído, mas às vezes é um ambiente super rígido, super sério. Então, se você for descontraído demais, digamos que você não vai estar encaixado naquele ambiente, né? Então, assim, eu gosto, né, de entender onde é que eu tô, como é a empresa. Na verdade, essa pesquisa eu já faço antes, mas quando eu gosto de chegar mais cedo e entender aquele ambiente, observar a recepção, observar o movimento dos funcionários que vão entrando, saindo. E se você tiver oportunidade, converse com outros candidatos. Às vezes tem algum candidato que tem uma informação que você não tem, né? Às vezes ele sabe de mais coisas da empresa que você não sabe, né? Porque assim, a gente sabe das informações que são públicas, né? Que estão ali expostas, geralmente em site, mas tem coisas que só sabe quem foi indicado por alguém. Então perceba isso, né? Entenda como é esse meio, entenda como é essa empresa, até para você poder avaliar depois, por exemplo, se você quer estar nessa empresa com esse perfil, né? Hoje eu acredito que a gente está num momento diferente, onde não só o possível funcionário é avaliado, mas a empresa é avaliada também, né? Depois eu vou até gravar para vocês uma experiência que eu tive que assim foi super negativa e que eu dei graças a Deus. Eu vou até conferir se eu já gravei sobre isso, mas acho que não falei ainda especificamente. Que eu dei graças a Deus de não ter passado no teste, porque eu não ia ficar lá. Outra coisa, sim, já falei sobre não mentir, né, gente? Vamos ser íntegros. Se você não viu ainda o vídeo sobre os segredos da boa imagem, eu recomendo que você passe lá, né? Porque essa questão da integridade forma a tua imagem, né? Quando a gente fala uma boa imagem, quando eu falo uma boa imagem, não é só o aspecto físico, mas é realmente essa imagem de pessoa íntegra, de pessoa honesta, uma pessoa que fala uma coisa e você pode confiar naquela pessoa, né? Isso é a tua imagem também. E por último, não desanime. Não desanime. Gente, às vezes você vai numa entrevista ou numa seleção e você vê que, digamos, você tem o perfil da empresa, você atende a todos os requisitos, mas você não é chamado, né? E aí não fica pensando que é porque você que não presta, você que tá muito ruim pro mercado, você que... Às vezes né, gente? Eu não vou dizer que tá todo mundo adequado, né? Eu vejo, assim, erros grotescos de pessoas que, tipo assim, não tem um mínimo de senso, né? Um bom senso. Mas tem empresas e empresas. E além de ter empresas e empresas, só para você entender o que eu tô querendo falar. Já teve momentos de eu ir para processos seletivos e eu ser bem clara com o gestor, né? Eu perguntar, você quer um perfil bom, de uma pessoa que é excelente, aqui eu falo para profissionais excelentes, se você está aqui é porque você é um profissional de excelência, ou você quer um perfil meia boca que seja barato,
Porque geralmente, gente, não tem para onde correr. Sobre isso eu já falei aqui no canal. Não tem como você ter um profissional de excelência que gosta de estudar, que gosta de crescer, que mergulha no campo profissional, que vai querer ganhar só o mínimo. Geralmente esse profissional, ele se dedica exatamente e ele quer ter o retorno equivalente ao esforço dele. O outro profissional que aceita qualquer coisa, qualquer salário, que não tá nem aí para nada, que pode ser qualquer canto que ele topa, geralmente é um profissional que não é tão esforçado assim, que não se dedica tanto, que só faz o que é mandado, né? Não faz o plus, né? Já falei aqui para vocês também, isso não adianta só fazer o feijão com arroz, né? Só o feijão com arroz a maioria faz. Então, às vezes a empresa não está querendo um profissional de excelência porque ela está querendo reduzir custo ou porque ela acha que aquela função não tem necessidade de uma pessoa de excelência. E ela prefere um profissional mais barato. E talvez por isso que você não foi contratado, né? Então pensa nisso na próxima vez que você for descartado. Não fica achando que você é aquilo, né? Porque você não é uma vaga, você não é um cargo, você não é um título. Você é feito imagem e semelhança de Deus. Você é filho, né? Se você já aceitou a Ele, se você crê nele, você é filho, né? E caso você não creia, respeito, mas é o que eu acredito. Então, não é porque uma empresa não te contratou, não te aceitou, que você é menos ou vale menos que alguém, tá bom? Um abraço, espero que você tenha gostado. Se inscreve, curte, compartilha. Eu tô querendo fazer live aqui nesse canal, mas para isso eu preciso de 1000 inscritos. Só tem 100. E aí? Vão me ajudar?